E essa semana foi uma semana tensa, em termos políticos. Trump, dessa retaliação de 50% de aumento de impostos sobre os nossos produtos exportados, e isso causa uma grande agitação no mercado, né, que segue as regras do Deus do dinheiro e do lucro, e que começa a ficar cada vez mais impaciente diante da situação que está sendo criada. O governo brasileiro está tentando, de todas as formas, negociar, mas não está tendo resultado. Todos os pedidos de abertura, de diálogo, de troca de informações, não estão sendo respondidos pelos Estados Unidos, que estão querendo, talvez, fazer do Brasil um exemplo para o resto do mundo, onde ele se impõe e ele mostra o poder do Império Americano. E o país não pode se curvar a isso, e não está se curvando a isso. Mas já existem várias tentativas dentro da burguesia nacional, vamos dizer assim, de setores, do setor financeiro, do setor produtivo, do setor agrário e do setor que estão se movimentando em duas frentes. A gente percebe claramente, aliás, em três frentes, tá? Em três frentes. Uma frente, eles estão junto com o governo na tentativa de negociação. Noutra frente, eles estão com o Congresso, que é esse Congresso atrasado e tudo mais, mas que agora está quieto, porque está em recesso. Mas eles estão preparando alguma. Pode ficar sossegado. Né? E a terceira, que é a golpista, que tenta um relato totalmente diferente da situação. E começa a querer colocar a culpa no governo Lula disso está acontecendo. E isso vem, de certa forma, vem no governo Lula e também sobre o judiciário brasileiro. Ou seja, desrespeito às nossas instituições é flagrante. É flagrante. Há uma pressão muito grande sobre os nossos juízes do Supremo Tribunal Federal. Há uma pressão muito grande, essa semana teve pressões muito fortes sobre o Congresso Nacional para que abrisse as comissões, para que aí eles pudessem fazer os atos lá em defesa do Trump, em defesa do... chegaram até a fazer um ato, uma bandeira do Trump, que é uma coisa mais absurda, porque esse Congresso brasileiro, um país que está sendo agredido de frente. Estamos agredindo nossos empregos, agredindo nossa produção, agredindo nossa exportação, agredindo o PIB brasileiro, que eu acho que é uma das coisas mais eficazes até do que bombas. Porque se ele explode 200 mil, a gente chora, tal, acabou, tal, morreu. Não é o problema para eles, na cabeça deles. Mas quando eles afetam a economia reage. E nem sempre reage positivamente. Nem sempre reage de uma maneira em defesa do país. Ela defende o grande capital. É o dinheiro. É isso que interessa. Cadê o meu dinheiro? Cadê o meu lucro? Cadê os meus dividendos? Então, ela age dessa maneira. Age de uma maneira irracional. E não tem coisa mais eficaz para combater um país do que asfixiá-lo economicamente. Os Estados Unidos hoje não representam uma asfixia total. Hoje nós não temos 80% das nossas exportações são para os Estados Unidos, são 12%, mas são significativas. E alguns setores, em especial o agronegócio, e o setor de suco de laranja, e a aviação, principalmente a aviação, estão sentindo muito fortemente essa pressão. E estão tendendo a criar narrativas totalmente diferentes entre si, para tentar estar bem com todos, mas tentar se salvar, em primeiro lugar. Para eles, a soberania nacional pouco importa.
Importa a soberania do dinheiro deles, e não a do país. Os empregos que vão ser ganhos ou perdidos para eles, tanto importa, desde que eles não percam dinheiro na atividade econômica deles. E aí, para isso, inclusive, eles estão até se articulando, e o governo também está articulando um plano de, vamos dizer assim, de socorro às atividades econômicas que serão afetadas. Tá? Quando a gente fala de grandes empresários, esses socorros, justamente aqueles que dizem que o Estado tem que ser mínimo, mas que nessas horas recorrem ao Estado para salvar suas finanças, que é o seu Deus, né? Nesta hora, é muito complicado a gente equacionar esse problema. Uma coisa é, o governo tem uma preocupação muito forte com a sua economia, tem uma preocupação muito forte com seus trabalhadores, tem uma preocupação muito forte com o desenvolvimento desse país. Bom, nós poderíamos dizer, de princípio, assim, de clara, que esse golpe pode significar algumas coisas, né? Algumas coisas que não são tão claras. Por exemplo, na medida em que você não conseguir exportar o café, você vai ter que vendê-lo no mercado interno. Na medida em que você não conseguir exportar o suco laranja, você vai ter que comprar esse mercado, eventualmente, comprar isso aí e distribuir nas escolas e vender no mercado brasileiro, né? E isso é que eles não querem, porque eles gostam da moeda dólar e não da moeda cruzeiro. Real, aliás. Olha eu aqui, ó. Estou ficando velho mesmo, né? Não, eles querem moeda real, que é o dinheiro que eles conhecem, que eles não querem o real, eles querem a moeda dólar, que é com que eles negociam e tudo mais. E com isso, de certa forma, também eles acabam escalando a inflação brasileira. Porque quando eles vendem os produtos produzidos no Brasil para o exterior, né, eles deixam uma ausência desse produto no mercado nacional. E isso provoca o quê? Provoca que os preços dos produtos alimentícios aumentam, que é o tal da internacionalização do preço dos produtos que nós exportamos. Então, nosso preço do café não é o preço que custou, mas uma margem de lucro e tudo mais, é o preço internacional do café, né? O preço do nosso combustível não é o preço que custou o petróleo para ser extraído, é o preço internacional do petróleo. Então, você começa a jogar para um mercado que tem muito mais capacidade de aquisição do que o nosso, e a destruir a nossa capacidade de fornecer produtos a preço honesto e justo ao povo brasileiro. Essa é uma das questões. Então, eles estão de olho lá, e não aqui. Mas eles querem tirar daqui o que vão perder lá. Até porque eles têm muita dificuldade em superar essa dependência que criaram com a extrema-direita, que é quem está causando essa pressão sobre o Brasil, num projeto muito maior. Que, aliás, nós vamos discutir esse assunto aqui hoje. Mas... Então, vamos com calma. Mas eu tenho muito medo do que vai acontecer a semana que vem. Ou a partir da semana que vem. Porque a gente já começa a ver subindo o nível das conversas e os relatos mudando de figura. Se a gente via um Estado de São Paulo que defendia a burguesia nacional, que sempre defendeu, reclamando contra essa pressão do Trump, hoje ela já começa a dar uma guinada e começa a botar a culpa no governo progressista que nós temos nesse país. Um governo que luta pelo povo brasileiro, que defende o povo brasileiro. E os assuntos subalternos, que são os principais que geraram essa crise, começam a aparecer. Começam a aparecer. Vide
a questão começando a declarar as questões de que nosso problema está nas terras raras, está nos produtos nobres. Eles querem cada vez mais que a gente venda commodity, venda assim, pega, tira da coisa, vende para eles processarem, para eles terem a lucratividade da atividade, transformar aquilo em produtos nobres e vender para nós a preços que eles quiserem. É essa a visão deles. Não é ultra. Ou vocês acham que a briga das big techs, que a briga das terras raras, né, não tem um significado muito mais de domínio sobre o país? Domínio sobre o país. E aí a gente viu uma questão simples. Hoje eu estava vendo no Globo de ontem, que um cientista chama a atenção de que a questão é muito mais profunda. A questão é por exemplo, e as vacinas? Hoje nós produzimos muito poucas vacinas aqui no Brasil. Nós importamos tudo, nós estamos na mão das grandes farmacêuticas que estão sob domínio das empresas americanas, do mercado americano. E aí me soou aquele alarme que eu tenho discutido com vocês em todos os nossos programas, que é um alarme que eu digo na questão da economia nacional, da cegueira que nós tivemos durante todos esses anos, principalmente durante os anos 2019 a 2022, quando a gente atacou de frente a nossa ciência, a nossa tecnologia, as nossas universidades. E também não digo que nós tivemos um papel muito bom desde a redemocratização também, que nós não poderíamos ter investido mais. E hoje, quando a gente olha, você olha assim, hoje os setores são um dos setores vitais, o setor que está das redes sociais, das redes de internet, que, por sua vez, estão apoiadas em empresas, que são as big techs. E hoje, no Brasil, quem é que representa? Qual foi o investimento que o governo brasileiro fez para ter suas próprias redes? Eu ainda me lembro, eu participei da defesa da reserva de mercado. Muitos falam, aquela besteira, aquela coisa. Hoje nós estamos pagando o custo da gente ter destruído com a reserva de mercado. Nós dependemos em tudo, em todos os campos da nossa atividade, de fornecedores estrangeiros. Principalmente que podem estar na mão de um maluco como esse tal de Trump aí. Um maluco pressionado por elas mesmas, porque elas querem aumentar sua rentabilidade, querem ter mais liberdade, querem ter a capacidade de vender e dominar. Os dados dos brasileiros são extremamente importantes para eles. Este mercado é extremamente importante. Então, eles querem trabalhar à vontade, de maneira livre, fria, e com liberdade para fazer o que quiserem, quando quiserem. Acima de tudo, acima de todos. Eles são o poder. E eles querem que seja assim. Então, não gostam de ser enfrentados. Por isso que é o ódio ao Alexandre de Moraes. Que eu confesso para vocês, o Alexandre de Moraes é uma pessoa do PSDB, foi nomeado pelo Temer, tem uma série de defeitos aí, tem umas histórias aí do tempo da segurança pública aqui em São Paulo, tal, não sei o que tal, a gente tem uma série de questões. Mas tem uma questão que ele não brinca, que é a defesa da Constituição brasileira. E hoje nós precisamos de defensores da Constituição brasileira. E foi assim nas eleições, em que ele não deixou fazer o que quisessem. Foi assim nas eleições. Foi assim no dia a dia. É assim como ele está conduzindo o processo dos golpistas. Então, hoje, o Alexandre de Moraes merece muitos parabéns. Merece mesmo. Ele está enfrentando todas as pressões. Ele está sofrendo pressões familiares, por exemplo. Cortaram o direito dos netos dele, dos filhos dele, de ir para a Disneyland, para a Disney World. Uai,
Vai fazer o quê? Daqui a pouco vão cortar também o direito dele usar cartão Visa e tal, porque não fazem só para ele e família. Né? Ele e família. O direito a usar, a ter cartão Visa e Mastercard. E o Brasil, queira ou não queira, está vinculado às grandes redes. Né? Então, vai dificultar a vida dele. E aí vai ter reclamação até em casa. Sem contar as reclamações internacionais, onde estão julgando questões que são extremamente importantes e são constitucionais, como a proibição de golpe de Estado, dizer que isso é uma antidemocracia. Antidemocracia é tentar o golpe de Estado. Antidemocracia é lutar contra o país. Antidemocracia é transformar as nossas Forças Armadas em joguete para dar golpe de Estado. Antidemocracia é jogar contra o desenvolvimento nacional. Insistir numa política que não tem nada a ver com o Brasil, que é uma política que favorece rentistas e não favorece o país. Jogar contra o país é jogar contra as universidades, contra o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento desse país. Isso é duro. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil de enfrentar esses lobbies que são enormes. E o Congresso Nacional tem feito bem o seu papel para defender esses lobbies. Ou não tem? Agora está incomodado, porque a gente aprendeu a responder. Aquela política anterior de não, fiquem quietos, deixa rolar, deixa ver o que acontece, está mudando. Hoje a gente fala. Hoje eles estão acuados. Não foram eles que outro dia falaram que nós vamos cobrar o PIX? Que o governo brasileiro estava jogando contra o brasileiro? E agora vê o governo americano pressionar o governo brasileiro porque o PIX está atrapalhando os negócios das empresas americanas? Olha, veja como é uma mudança como essa mudança de relatos é importante. Em janeiro desse ano, acho que foi janeiro, mais ou menos, janeiro, fevereiro, aquele Nicolas, aquele idiota daquele Nicolas, veio nas redes, 240 milhões de pessoas viram, e aquele negócio absurdo, porque e um mundo vai atrapalhar o PIX. A queda do governo, o povo começou, não, porque o governo está fazendo besteira e começou a cair. E quem está fazendo isso? Quem estava tramando nos Estados Unidos contra o PIX eram eles mesmos. Era a mesma turma. Era a turma dos Bolsonaro, com os Nicolas da vida debaixo do braço e tudo mais. Eram eles. Continuam sendo eles. Que estão jogando contra o país. E fazem questão de dizer, ó, fui eu, ó. Veja como eu sou bom. Eu jogo contra o meu país. Viu, Trump? Eu preciso de um carguinho aí nos Estados Unidos, viu? É isso que eles estão precisando. Então é isso. Este é o país que nós temos que defender. É um país que olha para o futuro da sua gente, que defende os seus interesses próprios e não os interesses dos outros. Um país que não seja vinculado a essa gente que decrépita, absurda aí, que estão lutando contra o país. Em defesa de quem? De um golpista. Golpista não tem mais espaço nesse país. Já chega. Já tiveram 21 anos no poder. Hoje não tem mais. E ainda aprovaram uma anistia que favoreceu esse novo golpe que tentaram. Hoje vocês não tem mais. E não é para ter mesmo. Não é para ter mesmo. Então, pessoal, está na hora da gente levantar a cabeça. E hoje, o programa de hoje, a gente vai tratar de alguns assuntos relacionados a isso. Bom, eu tenho um artigo aqui para comentar com vocês, que eu acho que é bastante importante. O Jamil Chad, que é um jornalista, correspondente internacional, escritor, integrante do Conselho do Instituto Vladimir Herzog, fez um artigo que chama-se Batalha Campal, e está na Carta Capital dessa semana. Tá? Dessa semana. E ele começa o artigo dizendo o seguinte:
Somos o campo de testes de uma disputa global que tem o potencial de definir um novo mapa do poder nas relações internacionais. Nas últimas 2 semanas, a ofensiva do governo Donald Trump contra o Brasil não ocorreu por uma questão tarifária. Não estão em jogo nem o café, nem o suco laranja. Esses são danos colaterais. Veja a observação dele. Veja como é importante isso. Abalar a estabilidade de um governo democraticamente é o principal objetivo de um movimento que precisa retirar do seu caminho forças progressistas e emergentes para costurar uma nova ordem mundial que perpetue e renove sua posição de força. A autonomia do Brasil, portanto, é intolerável, inclusive perigosa, caso outros emergentes usem como modelo. Veja como ele colocou. Então, ele foi muito feliz ao colocar aqui que este tarifaço é um pano de fundo apenas. Né? É um pano de fundo. E eles usam este tarifaço contra o país, para colocar o país nas cordas e pressionar. E trazer. Veja como ele jogou, né? Veja como ele jogou. Ele primeiro falou que o problema era o Bolsonaro, que estava sendo perseguido e tal, e essa narrativa está sendo feita. Tá? Então, eles estão unindo um núcleo forte no lado do Bolsonaro e companhia bela, que representa a extrema-direita e representa os interesses do Trump aqui no país. Né? Por outro lado, eles jogaram pesado em cima de alguns setores nacionais importantes, como, por exemplo, aviação, suco de laranja, café, uma série de setores agrícolas, né? Agrícolas e industrial pesado, por exemplo, máquinas agrícolas e aviação. Jogaram pesado aí. Então, é outro núcleo que a tendência futura é uma união, inclusive contra o governo brasileiro, porque o Deus dinheiro está em jogo. Observe isso que eu estou falando para vocês. O Deus dinheiro está em jogo. E não a soberania nacional. Para eles, a soberania nacional que se exploda. O Deus dinheiro está em jogo. Diversas empresas já começam a ter dificuldades, já não estão exportando, já começam a ter dificuldades. Por exemplo, vou dar um exemplo claro que eu vi na imprensa, por exemplo, a Taurus, que vende armas, e que ganhou muito peso durante a época do Bolsonaro, onde ela subiu estrategicamente, as suas ações subiram de valor estrategicamente muito grande, e que hoje voltaram aos patamares antes. Porque um dos grandes mercados da Taurus é o mercado americano. Então, se ela vai ser sobretaxada, ela vai ter perda. E a mesma coisa você vai olhando em outros setores. Né? Vai vendo os setores. Eu vi já ontem, já comecei a ver nessa semana, a redução do preço dos alimentos. A carne está começando a baixar. Por que está começando a baixar? Porque ela vai sobrar no mercado nacional. Ela não vai para o mercado internacional. O preço dela não vai ser internacionalizado. E eles vão ter que, para justificar e para poder manter a produção em andamento, que vender no mercado nacional, a um preço menor. O café começa a ter baixa. Que estava um preço absurdo, meio quilo de café. Então, a gente vai ter isso. E agora, ele coloca muito bem ele coloca muito bem essa questão assim, abalar a estabilidade de um governo democrático eleito é o principal objetivo de um movimento que precisa retirar do seu caminho forças progressistas emergentes para costurar uma nova ordem mundial que perpetue e renove sua posição de força. É isso que os Bolsonaro estão servindo, para ajudar o Império a criar essa posição de força. Então, a narrativa que se faz nesse sentido. Tá? Nesse sentido. E é um absurdo que grandes líderes brasileiros coloquem aquele chapéuzinho vermelho MAGA, Make America Great Again.
Pô, Make Brasil, Great Again. Se preocupa com o seu país, se preocupa com o desenvolvimento do país, se preocupa com o desenvolvimento da ciência desse país, se preocupa com o desenvolvimento brasileiro, mas não está preocupado lá. O Brasil sempre teve os seus rendidos, mas dessa forma nunca foi tão exagerado, né? Isso tem que ser chamado a atenção. E aí ele diz aqui, permitiu a operação de uma grande envergadura para restabelecer a hegemonia norte-americana no mundo e frear a China, facilitar com que esse movimento possa vingar. Olha aqui, que absurdo. Nós estamos querendo usar o nosso país, o nosso povo, para dar maior envergadura à hegemonia americana. Isso me lembra de um tempo atrás que alguém dizia o que é bom para o Brasil, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. E que nos colocava atrelados aos Estados Unidos. Que coisa mais absurda que essa? E o país com essa dependência toda tecnológica que tem hoje do governo americano, de empresas americanas, que ameaçam, inclusive, olha, vamos tirar o GPS do ar. Aí você vai ver, o GPS está tudo na mão deles. Vamos tirar a Starlink do ar. Aí você vai tirar toda uma área rural, toda que está toda vinculada ao quê? A eles. E vai tirar quem? Também as Forças Armadas brasileiras, que se renderam e estão na mão deles. Então, cadê a independência desse país? Cadê a soberania desse país de tomar decisões? Se as nossas decisões estão sempre vinculadas às decisões deles. A dependência da tecnologia deles. A dependência do desenvolvimento do país hoje está toda vinculada a eles. Apesar de eles só serem 10, 12% das nossas exportações. Mas nós dependemos deles, no que é fundamental. Porque nós somos cegos. E não podemos continuar cegos dessa maneira. Nós temos que abrir os olhos e desenvolver a nossa tecnologia. Lutar pelo nosso país. Para fazer esse jogo, o Washington tem feito chantagens com o Panamá, forçou entendimentos com o país da América Central e Caribe, costurou apoios do Equador, Guiana, Paraguai e Argentina, e, de forma estratégica, busca agora influenciar diretamente as próximas eleições do Chile na Colômbia. Mas nada disso terá um resultado concreto sem o Brasil. Está correto, Chave. Eles precisam do Brasil. O Brasil é o grande país aqui do Sul. É o grande produtor. Ele faz a diferença. Então, esse jogo de destruição das nossas instituições, a começar pelo judiciário e pelo executivo, onde eles estão tacando fogo, e sentados em cima do parlamento, que é uma destruição dos três poderes, no fundo, porque um parlamento submisso a interesses escusos é um perigo para o país. Então, eles estão realmente investindo pesado nisso. Né? E ele coloca uma coisa também aqui. Né? Esse é um primeiro plano. O segundo plano é a disputa ideológica. Ele diz, nos últimos dias, ao abrir mão do interesse nacional, de renda dos brasileiros, da própria democracia, em troca de um apoio externo para proteger seu clã, o bolsonarismo foi desmascarado. Também ficou evidente que não se trata de um grupo isolado. Teatralizadas, as demonstrações dos líderes ultraconservadores confirmaram, uma vez mais, a existência de uma aliança internacional, de uma força política que, ao longo dos últimos anos, costurou uma estratégia globalizada para chegar e se manter ao poder. Então, esse é um jogo sério que eles estão fazendo. Isso é uma questão que precisa muita reflexão. O movimento ultraconservador no mundo sabe o que está em jogo no Brasil. E não é a sobrevivência política de um ex-presidente indiciado pelo golpe do Estado. O que está em jogo é um projeto de poder. E esse projeto de poder vai contra um projeto que nós não temos, que deveríamos ter, que é o projeto de país.
o que nós imaginamos dos países no futuro e partimos para a luta. Se a extrema-direita mundial sempre teve um plano, dinheiro, objetivos, agora também tem um líder com uma bomba atômica, com o maior mercado do mundo e determinado a reverter uma sensação de decadência do império. Não poderia ser mais perigoso. Concordo plenamente com isso. Concordo plenamente com isso. Ou seja, o fato deles terem uma liderança num país tão forte é um perigo a toda a humanidade. Né? Um perigo à humanidade. Veja o que está acontecendo em Gaza. Ou nós estamos esquecendo de Gaza. Hoje, o povo de Gaza é proibido de comer. A luta por comida é uma questão insana. E quando eles estão lá conseguindo alguma coisa para comer, lá vem bomba de Israel para matá-los. Olha que questão importante. Parece que nós estamos lá atrás, na Idade Média. E eles vão, que o objetivo deles é o quê? Destruir com os palestinos. Ocupar a terra de Gaza toda e transformar aquilo num grande resort. Aliás, nós vamos falar sobre isso hoje. A busca norte-americana por hegemonia, seja pela disputa ideológica de um grupo que quer refundar a sociedade a partir do novo parâmetro ultraconservador, a realidade é que o embate nesse momento está ocorrendo em nossa democracia. É isso que eu vejo. O ataque é à democracia. É isso que nós temos que olhar com muita clareza. Os golpes enviados desde Washington e ecoados por traidores brasileiros testam os alicerces de uma sociedade e os parâmetros da civilização. No país, a disputa é por onde passam as linhas, não tão imaginárias fronteiras da zona de influência e da definição da soberania. No Brasil, portanto, disputa-se nesse momento o século XXI. Isso está correto. Esse artigo ele reflete muito bem o que está ocorrendo. Né? O que está ocorrendo. É uma briga e é uma luta muito séria que nós temos que travar e que estamos travando e que nós precisamos entender entender um pouco mais, porque as nossas estruturas econômicas estão baseadas no agro, no rentismo, tá na indústria, na grande indústria nacional, tudo mais, apoiadas pelos militares golpistas, ela está sempre atenta a quê? A defender os seus interesses contra os interesses do povo brasileiro. Nós, progressistas, estamos sempre... Não estamos sempre, porque nós não estamos fortes o suficiente para que a gente possa contrapor-se a isso. E isso porque nós, durante toda a nossa vida, nos últimos anos, nós fomos nos rendendo, fomos diluindo com movimentos sociais, transformando-os em pelegos de governo. Nós fomos destruindo os nossos sindicatos, que perderam a sua capacidade econômica e ideológica de defender o trabalhador, que também tem uma questão ideológica. Eu sempre cito o exemplo de sindicatos que estavam sob intervenção, mas que conseguiam dirigir uma greve, sem dinheiro. E nós continuamos nessa inércia. As nossas respostas são pequenas, poderiam ser muito maiores. Não basta soltar um manifesto aqui, um manifesto lá e outro acolá. Nós temos que mostrar a força do povo brasileiro em defesa de um projeto. Mas qual é esse projeto, afinal de contas? Infelizmente, a gente não deixou muito claro ao povo brasileiro qual é esse nosso projeto. E ele, então, se confunde. Confunde que o nosso projeto é uma questão simples de lutar contra Bolsonaro, Bolsonaro contra nós, nós contra o Bolsonaro. Não, nós temos que defender o país.
Nós temos que defender são as nossas futuras gerações. Nós precisamos defender tudo aquilo que alicerça o futuro desse país. Então, nós precisamos, de novo, dos estudantes na rua, dos trabalhadores na rua, da classe média na rua, todos defendendo esse país. Nós vamos precisar de muito disso, para não correr o risco de, nos próximos meses, sucumbir à pressão dos golpistas, traidores desse país, que estão fora do país. Estão fora do país. Fazendo o quê? Tramando contra a autonomia desse país, contra a soberania nacional, contra a democracia. E isso nós não podemos deixar permitir. O empresariado agrícola, segundo a reportagem da CNN, já reage, que é www.cnn.com Brasil, /especialistas do setor, já reage demandando socorro estatal e recua do governo diante de Washington. O poder de pressão de toda a cadeia exportadora frente ao Estado é imenso. É uma situação para lá de difícil. E é isso mesmo. O governo já fala em fundos para ajudar as empresas exportadoras a superarem a crise. Pena que eu não acredito. Eu acredito que o governo vai fazer isso mesmo, tá certo? Ele está querendo defender os empregos, defender a indústria nacional, defender o setor exportador. Ele está certo, ele está justo, não está errado. O problema é que nós estamos, mais uma vez, criando subsídios para eles, porque eles são gulosos. E depois eles não abrem mão mais disso, não. Eles não abrem mais mão disso aí. Eu lembro da época dos governos, acho que era da Dilma, se não me engano, em que as indústrias automobilísticas começaram a apresentar uma certa flutuação e que o governo injetava dinheiro nas indústrias em troca de empregos. E eu me lembro da GM, a General Motors, recebeu subsídio na quinta-feira e na sexta-feira, anunciar a dispensa de 500 funcionários de São José dos Campos, da fábrica de São José dos Campos. Eles agem assim. Eles querem o dinheiro para preservar o seu Deus, dinheiro. Dinheiro barato para que eles consigam fazer. Mas eles não têm compromissos maiores do que isso. Então, o governo tem que estabelecer uma estratégia muito clara, senão ele corre o risco de ser emparedado pela realidade. Ele corre muito risco. Né? Hoje em dia, melhor seria o governo conceder subsídio e crédito barato aos setores afetados e buscar direcionar, pelo menos, a produção alimentícia para o mercado interno. Né? E eu já falei ali no bloco anterior de que o exemplo seria tornar o suco de laranja obrigatório na merenda escolar. Nós estaríamos dando alimentação para as crianças. Por que não? Já que vamos ter, então tá bom, vamos começar a ter estoques reguladores, tudo aquilo que foi tirado da gente, vamos começar a ter de novo. Só que não ao valor que eles sonhavam em vender para o mercado externo. Não vamos cair nessa brincadeira também, né? A segunda coisa, que é extremamente importante, é convocar os sindicatos, as entidades populares para mobilizações públicas em defesa da economia brasileira. É muito importante que a gente restabeleça esse grito nacionalista em defesa da soberania nacional. Então, dia 1º de agosto está marcado um ato da ONU, que seja um ato forte, que seja um ato que a gente mostre a nossa força. Esse da ONU, mas poderia ser os outros, os sindicatos também se movimentarem. Afinal de contas, o que nós estamos defendendo? Empregos no Brasil. E a ciência, que precisa também gritar forte. Nós precisamos defender a ciência desse país, para nós termos no futuro independência. Nós não podemos ser sempre um produtor de commodities. Não é sempre que nós vamos ser produtor de commodities. Nós temos que também trazer alguma coisa agregada às commodities. Nós temos que transformá-las.
e vender produtos prontos para fora. E não comprar, vender commodities a preço de banana e comprar depois produtos acabados a preços com tecnologia embarcada e tudo mais, e que custam extremamente caro para o povo brasileiro. E tomar muito cuidado com as políticas econômicas do país. Afinal de contas, nós temos que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, com as políticas econômicas do país. Nós temos que mudar isso. Nós temos que gerar condições para que o país saia desse rentismo absurdo, dessas políticas neoliberais que nós estamos enfiados nela desde o governo lá atrás, dos Collor da vida, do Sarney, e que nós viemos só referendando e mantendo em dia essas políticas. As políticas jogam contra o país. Né? E uma questão também muito importante é muito cuidado com essa pressão agora em cima dos nossos materiais nobres e das terras raras nossas. São produtos importantíssimos para todos, mas são fatores importantíssimos para o desenvolvimento no novo momento desse país, do mundo, em que nós estamos substituindo tecnologias, substituindo matrizes energéticas, e esses materiais são de extrema importância. Né? Então, vamos tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo. E eles estão trazendo isso para a mesa porque eles querem o quê? Eles querem influenciar que as nossas políticas sejam favoráveis a eles, não a nós. E aí nós precisamos estar sempre atentos. Eu tenho chamado muita atenção nossa nesses programas. Nós temos que transformar esses recursos em produtos com maior valor agregado. E isso exige capacidade tecnológica, industrialização e acesso a mercados. Nesse contexto, os minerais podem sim ser usados como moeda de troca de negociações internacionais, mas com uma condição importante. O Brasil precisa definir com clareza qual o seu projeto de desenvolvimento para esses recursos. É isso, pessoal. Nós temos que fortalecer a nossa indústria. Nós temos que fortalecer a nossa ciência. Nós temos que fortalecer a nossa tecnologia. Nós temos que fortalecer a nossa capacidade de inovar e de fazer. Então, esta luta nós temos que aproveitar para redirecionar todos os nossos esforços. Aqueles esforços de ficar cabeça baixa, levando porrada da extrema-direita, não está mais na hora de fazer isso. Eles já mostraram quanto eles cresceram e quanto eles foram capazes de jogar contra a economia brasileira e contra o povo brasileiro. Então, cadeia para eles. É isso que eles precisam. Nada mais do que isso. Cadeia. Cadeia para eles. Fechar os olhos para as pressões e falar cadeia para eles. Eles merecem isso. E, por outro lado, nós temos que conversar com setores diversos da nossa sociedade que têm uma certa inteligência para planejar um projeto de país para o futuro. Isso passa pela nossa organização e pela nossa participação no processo. Não basta vir aqui no programa gritar fora Trump, fora vendidos e traidores da pátria, e nada disso. Nós precisamos de agir. De agir. A sociedade está muito apagada, muito só repassando mensagens que vê na internet. Nós precisamos de tomar atitudes que mostrem ao mundo a importância desse país, a importância da nossa luta por um futuro. Nós temos que conversar com a sociedade brasileira e mudar de rumo, mudar de paradigmas que hoje tem guiado toda e qualquer análise que nós fazemos. Nós temos que pensar no país. Nós temos que defender as nossas conquistas. E nós temos que defender a nossa tecnologia. Então, está na hora de investir em desenvolvimento de
produtos que vão ser vacinas, está na hora de investir nas nossas redes de internet, não investir em satélite, investir em tudo, que a gente não investe, cacete. A gente virou consumidor, e como consumidor nós somos dependentes, e nós temos que começar a investir. Para isso, nós temos que formar muito mais gente preparada para enfrentar os novos desafios. Então, as nossas universidades têm que ser investimento em universidades, temos que investir na nossa ciência, temos que mudar o foco. O nosso foco não é tirar minério do chão e vender o minério bruto. É tirar esse minério e transformá-lo em alguma coisa, e vender o que essa alguma coisa foi gerada. Esse papel de consumidor de tecnologia e vendedor de insumo é condenar esse país ao atraso para o futuro. Um atraso muito grande. E que vai penalizar muito as nossas futuras gerações. Você sabia que teve gente que ganhou com esse tarifaço do Trump, já no primeiro, antes dele acontecer? Ou seja, isso mostra muito claro para nós como roda o jogo das influências na questão, em volta da questão financeira, né? Ou seja, os Bolsonaros estão lá jogando contra o país, articulando contra o país, e junto a eles, uma série de empresários que ganham com essa crise. Vide o vídeo a seguir. Que nada mais é do que para mostrar para vocês que tem muita gente que se locupleta e que ganha muito com as crises. É interessante ver isso. Ver para quem tem interesse em que o quanto pior, melhor. Para quem interessa isso? Provavelmente eles devem ter ganho alguma comissãozinha por essa ajuda, né? Aquela família que a gente conhece, que a gente despreza. É inacreditável. Um bilionário sabia do tarifaço antes de todo mundo e lucrou com isso. Esse bilionário, além de ser dono da corretora BGC, é secretário de Comércio dos Estados Unidos. Ele sabia que viriam tarifas contra o Brasil e usou isso para lucrar. Na Bolsa de Valores brasileira, 6,6 bilhões de reais foram movimentados antes do anúncio do tarifaço. Coincidência? Duvido. É crime. É traição. Também aparecem no relatório BTG Pactual e Tulet Prebon. Operaram antes do tarifaço com informação privilegiada. Vocês estão entendendo o que aconteceu? Sabia do tarifaço, se adiantou na bolsa. Alguns bilionários sabiam do esquema e lucraram com dólar alto. A gente perde na feira e ainda chamam isso de patriotismo? O que a gente está vendo é uma aliança suja da família mais golpista do Brasil com empresários e membros do governo norte-americano. É preciso denunciar, de norte a sul. O tarifaço virou esquema de enriquecimento dos que apostam contra o nosso país. Há uns 3 ou 4 programas atrás, eu li para vocês um documento que eu hoje vou ler de forma resumida, mas para chamar a atenção. Nós estamos falando aqui o tempo todo que nós temos que ter reação. E a reação exige organização, exige diálogo, exige troca de informações. Então, eu li há um tempo atrás um documento que chamou a Semente da Esperança. Núcleo de base pelo reencantamento do mundo. Núcleos de base pelo reencantamento do mundo. E eu disse a primeira frase, que era uma frase da Luísa Erundina, uma deputada federal de 90 anos, que lutou a vida toda e continua lutando por o seu país. Ela não luta por ela. Ela luta pelas futuras gerações do nosso país. E nós temos que assumir esse papel também. E ela dizia assim, o desânimo é conservador. E é isso que a gente vê hoje, quando a gente vê muitos de nós falando assim, pô, mas o Trump vai entrar, vai perder emprego, vai isso, vai, fica chorando e reclamando, não sei o quê. Isso é conservador. A esperança é revolucionária. Veja que importante. A esperança é revolucionária. E qual que é a nossa esperança? É de construir um projeto de país, construir um país de futuro,
construir um país voltado às futuras gerações. É isso que nós temos que lutar. E, para isso, ela propõe, e eu tenho batido nisso todas as vezes, que a gente construa nossos núcleos de base. Aliás, outro dia eu estava conversando com o meu amigo Alexandre, e o meu amigo Alexandre, que é do Arte Agora, de Pernambuco, que é o gestor do Arte Agora, canal, e ele me disse, mas nós precisamos aprender de novo a fazer grupos de pessoas que conversam, como a gente conversa aqui, por exemplo, em Pernambuco, eles têm alguns grupos e tudo mais. E ele tem razão. Ele tem razão. As pessoas deixaram de conversar. As pessoas conversam só o que interessa, com quem interessa, só com as pessoas que falam a mesma língua. Elas não discutem, elas não divergem, elas não trocam figurinhas. E os núcleos de base ajudam a isso. Se nós construirmos núcleos de base nas nossas famílias, núcleos de base nos nossos empregos, nos nossos bairros, nos movimentos que nós participamos, e ter a visão da semente da esperança, onde a esperança é a revolucionária, nós temos muitas condições de contribuir para o futuro desse país. Mas muitas mesmo. Então, vamos construir esses núcleos de base na quantidade que for necessária, do jeito que for necessário. Mas vamos fazer. E vamos repensar esse país. E vamos ter opiniões sobre o país. Nós não somos uma manada que é guiada pelo que a internet põe lá como primeiro, que os robôs da internet botam como prioritário. Nós somos um país e nós precisamos ter soldados para defender esse país. E como é que nós defendemos esse país? Nos unindo, trocando informações, trocando decisões e fortalecendo a organização desse povo. Então, eu defendo a formação do núcleo de base das sementes da esperança. Nossa, tem uma frase aqui que eu tinha já falado também para vocês nesse documento, que é o seguinte: que enfrentamos os mercadores da mentira do reacionarismo. Aqueles que transformam a vida em coisa, a financiarização do mundo, o técnico-feudalismo das big techs, o militarismo, os ódios, o armamentismo, as opressões e maldades, os fundamentalismos, as violências com a força do coletivo. Coletivamente utilizaremos ferramentas livres de comunicação, na comunicação, códigos abertos para a unidade do povo. Então, coletivamente utilizaremos ferramentas livres na comunicação, códigos abertos para a unidade do povo. É isso que nós procuramos. Então, na sequência, vou ver esse demônio, né? O que nós queremos nesse país? Queremos um país onde o pão, a terra, o trabalho digno sejam direitos de todos, sem exceção. Queremos um país onde a dignidade humana seja a única medida do progresso. Queremos um mundo onde as vozes do povo não sejam abafadas pela ganância, pela exploração e pela violência estrutural. Que nossas mãos, que nossos corpos, que nossos corações se unam na construção de um novo mundo, a começar pelo Brasil. Não basta esperar, é preciso fazer. Vamos semear esse futuro. Vamos tecer junto a justiça, a igualdade, a liberdade, a fraternidade e o respeito. E a cada semente, a beleza de um Brasil novo. Que os núcleos de base se espalhem, que os encontros se multipliquem, que as vozes se unam e a esperança que hoje se apresenta como um convite transforme a nossa força coletiva. Precisamos unir esse povo. E, para isso, nós precisamos construir os nossos núcleos de base. Na sequência, vou passar um vídeo da companheira Luísa Erundina, que, na sua idade, vivida, cansada, luta por um Brasil melhor. E por que nós, que somos mais novos, e mais novos do que eu, não podemos
lutar ainda muito mais. E seguir o exemplo dessa grande batalhadora e dessa grande brasileira, que merece todo o nosso carinho e todo o nosso respeito. Então, na sequência, eu vou passar esse vídeo. Queria dizer da minha alegria de estar aqui com vocês, essa tarde friorenta aqui de São Paulo, mas estou com uma alma muito aquecida da esperança de ter companheiros como vocês e companheiras outras que estão juntas conosco na construção dessa proposta. Ela se transformou a partir de reflexões, de discussões, de articulações, de debates. Ela resultou num documento que nós demos o nome de manifesto, que foi uma construção coletiva, né? É um mutirão de muitas mãos, de muitas mentes e de muita alma, de pessoas, de companheiros e companheiras que têm real compromisso com a construção do futuro e com o fortalecimento da democracia. O Brasil só viveu 2 momentos de democracia direta, ou seja, a realização de plebiscito e referendo. Um referendo em 1963 e um plebiscito em 1993. Nunca mais se vivenciou nenhum outro mecanismo de democracia direta em nosso país. Pois bem, se a democracia direta em nossa Constituição já é tão limitada, o pouco que ela tem, os limites que ela coloca, os instrumentos que ela prevê, os fundamentos que ela afirma, não têm sido incorporadas, porque não se vivencia, não se faz consulta à sociedade civil organizada. A sociedade civil não existe, só existe a sociedade política, que é o Estado. E o Estado fraco, o Estado desatualizado, manipulado, a serviço de uma elite que é majoritária naquela casa, nega todo o princípio democrático da nossa soberania popular. Então, é preciso resgatar isso junto ao povo. O povo se perceber como originário do poder, sem o povo não há democracia, e torná-lo consciente do que é esse Estado no país, o que é essa democracia no país. Nós vivemos um arremedo de democracia. Mesmo a democracia representativa e a democracia direta não se refaz, nem a democracia representativa ela se exercita plenamente. Portanto, o povo não existe na democracia brasileira. Ou se reverte esse quadro, ou não há solução para a crise política no país. E, lamentavelmente, mesmo os nossos partidos, que nasceram para outra coisa, nasceram para ser um instrumento de emancipação política do nosso povo, e nem isso se consegue fazer. Então, eu acho que temos que dar uma chacoalhada nessas lideranças políticas, nesses partidos políticos, e não perder mais tempo. Eu não quero mais perder tempo naquele Congresso, que não serve para nada, serve apenas para reproduzir a dominação e o poder de uma classe sobre as outras. Então, é isso de que se trata. Por isso que eu sonho, e conjunto com pessoas como vocês, de um futuro mais azul, mais promissor, em que o povo tenha vez, tenha voz, exerça o poder diretamente, não só como eleitor, da forma mais viciada como se fazem essas consultas ao povo nas eleições. O governo não deixa sequer criar um órgão para coordenar a continuidade do trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Evidentemente, preocupada com a reação dos militares. Se é uma democracia que depende da vontade dos militares, não é democracia. Desculpe o desabafo, mas eu me sinto um pouco assim, porque eu já tenho 90 anos, eu já estou no final do último mandato, eu preciso partir certa de que minha luta não foi em vão, porque outros estão continuando, que as novas gerações estão reeditando o meu sonho, estão levando esse sonho à frente, porque um sonho não cabe numa vida. Por maior que seja essa vida, por mais longa que ela seja, ela não é suficiente para dar conta de um sonho. Então, as novas gerações têm que descobrir algum sonho, sonhar também para empurrar a história para frente, porque a história não acontece se não há sonhos.
E é uma história que não tem sonhos, não é uma história que se renova de um período para outro, de uma década para outro, de um século para outro. Lamentavelmente, é essa a história que a gente está vivendo, e eu não quero partir sem antes ter a certeza de que o meu sonho não morreu, não foi em vão, porque a juventude que vai vir por aí, quem sabe acorde e se perceba como fonte de poder e queira resolver fazer desse poder algo maior na sua vida e na sua geração. Bom, eu, por fim, para terminar esse programa, eu espero que todos vocês reflitam sobre os assuntos que nós tratamos aqui. Existem muitos assuntos em jogo, mas eu tenho procurado sintetizar nos assuntos que estão mais ativos na sociedade, na semana. E eu gostaria muito de chamá-los para os nossos novos programas. E a participar. Para mim é muito importante ter o retorno de vocês. Então, eu me despeço de todos vocês e chamo à luta. Vamos à luta. E antes do próximo programa, dia 1º de agosto, tem um evento marcado que a UNE está chamando, e eu chamo vocês todos à rua. Vamos começar a nos movimentar. Vamos construir nossos núcleos de base com as sementes da esperança. Afinal de contas, a esperança é revolucionária. Isso é que move a nossa sociedade. Isso que move a nossa vida. Isso que move a nossa razão de viver. Um grande abraço a todos.